Ele prometeu que jamais nos deixará. Isso é uma promessa do nosso Deus para esse tempo que nós estamos passando de tribulação, tempo de perseguição, tempos em que a ansiedade tem batido em nossos corações, as preocupações do mundo têm batido em nossos corações. Este é o tempo em que você precisa se agarrar na palavra. Este é o tempo em que você precisa dobrar os seus joelhos em todo o tempo, orando no Espírito, onde você estiver, no seu trabalho, na sua escola, orando em todo o tempo, edificando a sua fé em Deus, porque o mundo está em tribulação, o mundo está em angústia, e este é o tempo dos filhos resplandecer a luz do Senhor nesta terra. O Senhor tem nos chamado, queridos, para fazer algo diferente nesta terra. O Senhor tem nos chamado para sermos sal e luz neste tempo. E precisamos estar livres de toda ansiedade. Precisamos estar livres de todo o medo. Precisamos estar livres do pecado. Precisamos estar livres de toda condenação. Porque o Espírito Santo neste tempo irá nos dar poder, nos dar unção, para que possamos avançar, pregando o Evangelho, anunciando o Reino, cumprindo o propósito de Deus nessa terra, porque eu e você fomos chamados neste tempo para cumprir um propósito. Amém? Aleluia! Deus é bom, Ele prometeu que jamais nos deixará. Aleluia! Você pode se agarrar nesta promessa. Se você tem tido talvez preocupações, se você está ansioso, se você está com medo de alguma coisa, se agarre nesta palavra, porque o Senhor jamais falhou, jamais falhará, e Ele não mente. Aleluia! E Ele está conosco todos os dias de nossas vidas. O Espírito Santo de Deus está em nós, está dentro de nós, está sobre nós, nos firmando a cada dia, para que possamos estar livres. Aleluia! Quantas pessoas estão nesse momento ansiosas? Quantos jovens você conhece que está ansioso, que vive em ansiedade? Quantos jovens que você conhece que vive, que está preso pelo espírito de medo, que tem angustiado as pessoas? Tanta notícia ruim que estamos ouvindo nesse último tempo, e as pessoas não têm uma palavra, as pessoas não têm uma direção. Nós temos, irmãos, nós temos a palavra. Amém? Aleluia, glória a Deus. Deus é bom em todo o tempo. Amém? Se vocês quiserem sentar, quer dizer, sentar já estão sentados. Se quiserem, depois eu chamo vocês. Obrigado por esse tempo maravilhoso. Mateus, obrigado. Deus é bom. Eu quero trazer uma palavra para vocês, para nossas vidas. Eu creio que eu não vou demorar, mas eu quero falar sobre um tema muito atual que nós estamos vivendo nesses últimos dias, né? Se eu fosse dar um título para minha mensagem, eu daria livres da ansiedade e do medo. Quantas pessoas nós sabemos que estão vivendo, né, uma ansiedade em nível alto, preocupação, não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã. As pessoas não sabem o que será delas, porque o mundo está como se fosse um tornado. O mundo está bagunçado, queridos. E muitas pessoas depositam sua fé no natural. Muitas pessoas querem viver no natural, então elas estão vendo as coisas acontecerem e elas se apegam a essas coisas. Jovens
que têm passado por psicólogos, jovens que têm adoecido por causa da ansiedade, por causa do medo, jovens que têm estado trancados dentro do seu quarto por causa da má notícia. E o diabo gosta dessas coisas. O diabo é especialista em apavorar as pessoas. Mas nessa noite, queridos, nós temos uma boa notícia. Amém? Você pode dar um amém aí na sua casa? Nós temos uma boa notícia, porque o Evangelho é o Evangelho da boa notícia, é a boas novas. Nós temos as boas novas para este mundo. Se você olhar para o redor da sua vida, se você olhar para os seus amigos da rede social que você tem, dos seus vizinhos, das pessoas que estão no seu trabalho, na sua faculdade, você vai perceber que muitas pessoas estão clamando por socorro, estão precisando de uma palavra, estão precisando de cura, estão precisando de libertação, e você vai perceber que no meio delas existe uma luz. Essa luz é você. Diga assim: essa luz sou eu. Aleluia, glória a Deus. E eu quero aqui dizer para você que a palavra, ela nos garante que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus, e que nós estamos firmados nessa palavra. Lá em 1 Pedro, abre aí a sua Bíblia, lá em 1 Pedro, no capítulo 5, a Bíblia nos alerta sobre que nós não devemos andar em ansiedade. Os jovens de hoje, eles vivem ansiosos, preocupados com o futuro, preocupados com o dia de amanhã, sabe? E isso não faz bem, isso não é bom para você. Viver em ansiedade nos limita a viver o melhor de Deus nessa terra. Quando eu vivo em ansiedade, eu estou vivendo limitado nesta terra. E Deus quer nos tratar nesta noite, nesta área, sobre a ansiedade, sobre o medo. A palavra do Senhor diz lá em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 6 em diante, diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Ei, querido, sabe de uma coisa? Você não é o único que está passando por algum problema, por alguma dificuldade. Você não é o único que está passando por alguma tribulação. Você não é o único que está passando por alguma dificuldade nesta terra. O próprio Jesus alertou que neste mundo teríamos aflições, mas que nós deveríamos ter bom ânimo. Este mundo, queridos, a Bíblia diz que jaz no maligno. O sistema desse mundo já está tomado pelo maligno. Então nós não devemos andar pelo que nós estamos vendo, não devemos andar pelo que nós estamos ouvindo, mas nós devemos caminhar na palavra. O Senhor diz assim, lance sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele tem cuidado de vós. Sabe que você não está sozinho? Sabe que existe uma igreja orando por você, existe um povo de Deus orando por você, existe uma palavra que está em você, está dentro de você, existe o Espírito Santo de Deus te capacitando para essas coisas. Sabe, queridos, deixa eu dizer algo para você. Você jovem, você adolescente que está nos ouvindo, é tempo de você lançar a sua ansiedade sobre o Senhor, porque Deus quer te fazer um visionário nesta terra.
Deus quer te levantar com autoridade nesta terra. E quando eu digo levantar com autoridade, não é levantar só para pregar a palavra, não é levantar só nos 5 dons ministeriais, não, esquece isso. Deus vai levantar você, aonde você estiver. Talvez Deus vai levantar você para ser um grande empresário, talvez Deus vai levantar você para ser um grande advogado, talvez Deus vai levantar você para ser um grande médico, um grande profissional em qualquer área, e nesta área, Deus vai trabalhar a sua vida, para que você seja grande nesta terra. Mas para isso, você precisa lançar sobre ele a ansiedade, porque a ansiedade nos deixa limitado, e precisamos entender que nós precisamos andar em fé, amém? Sabendo que essas mesmas aflições que nós passamos, as mesmas perseguições que nós passamos, sabe, os mesmos problemas que nós passamos, está acontecendo com os nossos irmãos no mundo todo, não é só comigo, não é só com você, amém? Então, precisamos nos apegar à palavra. Em Lucas 12, no versículo 29 em diante, diz assim: não pergunteis, pois, que haveis de comer, ou que haveis de beber, e não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Aleluia! Queridos, olha só que interessante, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas. As nações, as pessoas estão preocupadas em comer, em beber, elas estão preocupadas o que elas vão vestir amanhã, elas estão preocupadas o que elas vão comer amanhã, elas estão preocupadas o que elas vão beber amanhã, mas eu e você, queridos, aleluia, não precisamos nos preocupar, porque o nosso Deus é o nosso provedor, aleluia, Ele é aquele que provê todas as coisas. Você precisa confiar nesta palavra, você precisa andar em fé, porque o amanhã pertence ao seu Deus, é Ele que provê o dia de amanhã para você. Não precisa se preocupar. As pessoas estão angustiadas, estão preocupadas, o que vai acontecer no dia de amanhã, mas sabe, querido, sabe o que vai acontecer amanhã, no dia de amanhã? Eu estarei melhor em Deus, aleluia, eu estarei melhor em Deus, eu estarei mais próspero, eu estarei mais alegre, eu estarei mais firme na palavra, porque essa é a fé que está em mim, a fé que vence mundo. Ela diz essas coisas no meu espírito, e eu preciso caminhar nessa direção, aleluia, mesmo que os meus olhos não estão enxergando, mesmo que eu não consiga ver, mas no meu espírito diz que eu posso andar em fé, baseado nesta palavra. Olha só, Deus, a palavra diz: não temais. O que é isso? Não tenha medo, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou de dar-vos um reino. Existe um reino de Deus em nós, o reino de Deus está em nossas vidas, querido. Oh, aleluia! Você sabe que no reino de Deus não há falta de nada. No reino de Deus há muita comida, no reino de Deus há muita bebida, no reino de Deus há provisão em exagero para aqueles que estão firmes nesse reino. O reino de Deus, irmãos, nos garante viver bem nesta terra. Embora o mundo esteja tribuloso, mas eu posso viver bem nesta terra, porque eu não sou deste mundo, eu pertenço ao reino de Deus, aleluia, e você também pertence a este reino. Existe uma mulher na Bíblia em que ela estava muito preocupada, muito ansiosa, muito agitada, e aí lá em Lucas, no capítulo 10, o nome dela é Marta. Eu quero te mostrar o que Jesus fala para ela neste momento. Jesus fala assim: Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se disse: Senhor, não se te dá de que minha irmã
me deixe servir só? Dize-lhe que me ajude. Ou seja, Marta estava preocupada com Maria, né? Ela estava lá trabalhando para um lado, trabalhando para o outro, servindo aqui, servindo ali. E aí a Marta chega para Jesus: Jesus, pede para Maria me ajudar aqui, pelo amor de Deus. E aí Jesus respondendo disse: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ei, querido, hoje você pode decidir escolher a melhor parte. Existem duas coisas aqui que eu estou propondo para você: você andar em ansiedade, porque andar em ansiedade vai te limitar nesta terra. Andar em ansiedade vai fazer com que você ande afadigado, vai fazer com que você ande cansado nesta terra. Mas você pode escolher a melhor parte. Você pode escolher viver em Deus. Você pode escolher viver as promessas de Deus neste tempo que se chama hoje. Deus quer fazer o melhor de Deus para a sua vida nesta terra hoje, queridos. Aleluia. Deus é bom. Então, não ande ansioso. Não se preocupe com o dia de amanhã. Deus está preparando todas as coisas para que você viva o melhor. Amém? Diga assim comigo: eu não vou andar ansioso em nenhum momento na minha vida. Eu declaro sobre a sua vida neste momento que todo o espírito de ansiedade, tudo aquilo que está te prendendo para você viver em ansiedade, seja tirado em nome de Jesus. Que os seus olhos se abram para esta verdade e que você viva o melhor de Deus nesta terra. Eu declaro que os seus olhos vão ver a palavra neste tempo e que você vai viver o melhor de Deus nesta terra e que você vai aprender a descansar em Deus, em nome de Jesus. A outra coisa que eu quero falar é sobre o medo. E a Bíblia fala que o medo é um espírito. Muitos homens de Deus na Bíblia que tiveram medo, eles em algum momento eles travaram por causa do medo, né? E muitos homens de Deus, eles viveram com medo. E o medo, queridos, é algo que está aí. É natural nós termos medo. Às vezes nós somos lançados a viver algo melhor em Deus. Às vezes nós somos lançados a viver algum desafio que o Espírito Santo nos propõe a viver, e às vezes bate o medo, mas nós não precisamos entrar por esta porta. Eu posso decidir em fé, escolher a melhor parte. O medo é algo que está no mundo. As pessoas, elas vivem com medo, elas têm medo de avançar, elas têm medo de viver algo novo, elas têm medo de arriscar coisas novas, elas têm medo de começar algo e não terminar. Então o medo aprisiona a pessoa. A pessoa, quando vive com medo, ela não consegue prosperar, ela não consegue ter uma visão sobre aquilo, uma visão ampla sobre o que Deus quer fazer na sua vida, porque o medo anula a fé. Quando você vive com medo, a sua fé não é operante. Então, Deus é um Deus de ousadia, Deus é um Deus de fé, de autoridade, e Ele está em nós. Essa fé, a fé de Deus está em nossas vidas, para operar grandes coisas aqui na terra. Lembre-se, Deus quer levantar jovens e adolescentes neste tempo, que se chama agora, para que você seja um visionário nesta terra. Um visionário, para que você tenha grandes visões, porque você foi chamado para viver o grande de Deus nessa terra. Ei, eu chamo você, eu declaro agora em nome de Jesus, que você vai sair do seu comodismo. Você vai ser incomodado nesses últimos tempos pelo Espírito Santo de Deus, para que você saia do comodismo e que você comece a avançar em Deus para coisas novas. Eu creio, queridos, que jovens se levantarão neste tempo
com visões, com sonhos, com autoridade. Eu não aceito jovens mimimi, eu não aceito jovens depressivos, eu não aceito jovens angustiados, eu não aceito jovens doentes neste tempo, eu não aceito jovens tristes, porque eu e vocês fomos chamados para viver o melhor desta terra e para alcançar pessoas com a autoridade que há em nossas vidas. Olha ao seu redor, jovem. Você pode ter uma comunidade de jovens e adolescentes ao seu redor. Então, as circunstâncias, às vezes, elas batem em nossas vidas. Às vezes a circunstância ela bate tão forte que eu começo a ter medo de avançar. Às vezes eu dou um passo para avançar e a circunstância vem, é como se fosse uma foice, quebra, né, como se fosse um taco de beisebol. Na hora que eu avanço na palavra, dou o primeiro passo, vem, quebra as minhas pernas por causa da circunstância e eu recuo. Queridos, neste tempo, não importa o que vai acontecer, a sua fé, ela é blindada. A sua fé, se você andar em fé, você vai andar blindado na palavra. Pode vir a circunstância, pode vir o perigo, pode vir a tribulação, pode vir a perseguição, mas você está blindado pela palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus diz, né? Que nós não devemos, vários versículos diz que nós não devemos temer, não devemos ter medo, né? Então, podemos ter duas reações perante o medo. A primeira reação que eu posso ter perante o medo é deixar que o medo me domine. E a outra reação que eu posso ter diante do medo é entregar a Deus. Lembre-se que o medo é um espírito, e você pode falar ao medo, expulsar o medo em nome de Jesus. As pessoas que se deixaram dominar pelo medo na Bíblia, mostraram que não confiaram em Deus, e se deixaram cair em pecado. Mas as pessoas que entregaram o medo a Deus, tiveram vitória, né? Quando nós estamos assim envolvidos com medo, nós precisamos lembrar que Deus é muito maior e Ele está cuidando de cada um de nós, né? Peça coragem nesse momento, né? Confie em Deus e confie no seu amor, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Quando você conhece e experimenta o amor de Deus, o medo ele bate em retirada, porque o amor de Deus nos faz ousado nele. O amor de Deus faz nós vivermos algo novo na palavra. E queridos, este é o tempo de você viver coisas novas de Deus. Este é o tempo de você viver a ousadia em Deus na sua vida. Aleluia. Eu quero dar aqui um exemplo, né, de um homem que fracassou na Bíblia. Adão ele fracassou, né? Quando Deus chega para Adão e fala assim: olha, você pode comer dos frutos que estão aqui no jardim, mas daquela árvore você jamais poderá comer daquele fruto, porque no dia que você comer daquele fruto, certamente você morrerá. Deus deixou bem claro o que Ele queria de Adão e Eva, e eles desobedeceram a palavra. Adão desobedeceu a instrução de Deus, e no momento que ele desobedece, lá em Gênesis 3, no capítulo 3, no versículo 8, diz assim: eles ouviram o passo do Senhor Deus, que passeava no jardim à brisa do dia, e o homem e a sua mulher se esconderam da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. O Senhor Deus chamou o homem: onde estás? Disse ele: ouvi teu passo no jardim. Respondeu o homem: tive medo, porque estou nu e me escondi.
Sabe, querido, o medo faz com que nós vivamos escondido. Quando eu estou tomado pelo espírito do medo, eu vivo escondido. Eu vivo escondido da sociedade. Eu vivo escondido das oportunidades que Deus nos dá. Eu vivo escondido de coisas novas que surgem para eu viver, eu me escondo. Eu vivo escondido das riquezas. Eu vivo escondido da alegria, porque o medo nos traz tristeza. O medo nos traz depressão. E nesse momento, querido, é tempo de nós vivermos livres do espírito de medo e dessa ansiedade que tem afrontado o mundo. Amém? Vocês estão aí? Se você está me ouvindo, se você está ouvindo essa palavra, comente aí no chat do YouTube, será muito bom. E em nome de Jesus, queridos, eu declaro que todo espírito do medo vai sair da sua casa agora em nome de Jesus. Eu declaro que você não será tomado por este espírito maligno, mas você será tomado pelo espírito de ousadia e de intrepidez, que a palavra diz que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. O medo faz com que as pessoas vivam aprisionadas. O medo faz com que as pessoas vivam doentes. E esse é o tempo de nós vivemos cura no Senhor. Aleluia. Diz a palavra lá no Salmos 34:4, diz assim: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Em Isaías 41:10 diz assim: por isso não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Oh, aleluia, que versículo maravilhoso. Olha só, queridos, ele começa declarando: por isso não tema, não tenha medo. Não tenha medo, queridos. Não tenha medo de avançar. Eu declaro que você, neste tempo, você vai avançar em passos largos. Em nome de Jesus, não haverá porta fechada para você. Se você der um passo de ousadia, as portas vão se abrir para você neste tempo. Não vai faltar nada. Você será tomado pelo espírito de coragem, de ousadia, de força, para pregar o Evangelho, para anunciar o Evangelho, para ser um visionário nesta terra. Aleluia. Deus quer confiar riquezas a jovens neste tempo. Deus quer confiar a autoridade dEle neste tempo. Mas cadê os jovens? Cadê os adolescentes? Aleluia, declare aí na sua casa: eis-me aqui, Senhor. Dê um brado na sua casa agora: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. É tempo de você ser corajoso. Não tenha medo de viver coisas novas. Esse é o tempo. As oportunidades são agora, estão agora, queridos. As oportunidades estão agora. Josué 1:9 diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Aleluia. Sabe que tem muitos jovens, muitos adolescentes que dizem assim: mas eu estou sozinho, eu me sinto só. Ei, você não está sozinho, porque o Senhor está com você por onde quer que você andar. Aleluia. E a palavra de Deus vai brilhar em você neste tempo, queridos. Por causa da palavra, as pessoas vão olhar para você numa entrevista, talvez de um emprego, e vai olhar para você. Talvez você não seja o mais capacitado entre os entrevistados, mas por causa de algo que há em você. Aleluia, já estou dançando aqui, por causa o que há dentro de você, porque dentro de você existe o Espírito Santo de Deus, existe uma unção de Deus, e está refletindo. E aí o entrevistador vai olhar para você e vai achar graça
e sabedoria e favor de Deus diante dos homens nessa terra, e a porta vai se abrir para você. Não tenha medo, vá nesta coragem, jovem, vá nesta coragem. É tempo de você ocupar os melhores cargos nesta terra, é tempo de você ser um grande empreendedor. Por que as riquezas estão nas mãos de pessoas erradas? Por que as riquezas estão nas mãos de pessoas corruptas? Porque o povo de Deus ainda não acordou para essas coisas. Jovem, este é o tempo de você se levantar em sabedoria, em graça e em coragem, e tomar posse daquilo que é seu, porque Deus quer confiar riquezas, sabedoria e honra à sua vida nesta terra. Posso ouvir um amém na sua casa? Aleluia, Deus é bom. 1 João 4,18 diz assim: no amor, oh aleluia, no amor não há medo. Ao contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. O medo, querido, nos castiga. O medo nos deixa acorrentados. O medo nos deixa impossibilitados de correr a carreira. Não tem como eu correr a minha carreira nesta terra com medo, porque Deus não levanta homens medrosos, mas Deus levanta homens corajosos. Vocês estão aí? Eu senti um silêncio agora. Aleluia. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ações de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Olha só, queridos, sabe que o diabo não pode tocar no seu espírito, o diabo não pode tocar na sua fé, mas o diabo pode semear coisas e que você pode assimilar, e a sua mente travar naquilo que o diabo semeou. Por isso que você precisa ser renovado na palavra. Você precisa renovar a sua mente na palavra de Deus, para que quando o diabo lançar um dardo, uma semente maligna, ela não vai prosperar. Note que, olha só o que a palavra de Deus diz, né? A paz de Deus, que excede todo entendimento, vai nos guardar o nosso coração e a nossa mente. Olha só, queridos, então se você andar debaixo dessa paz, se você andar orando, buscando a palavra, andando debaixo do amor de Deus, não andando ansioso, você vai andar debaixo de paz. E queridos, e paz não é só viver calmo, paz não é só viver relax, não. Paz também é viver prosperidade. Você vai ter paz em todas as áreas da sua vida. Você e sua família. Você e os seus. Aleluia. Mas como é que eu consigo me livrar destas coisas? Como eu posso viver livre dessas coisas? Queridos, a primeira coisa que eu preciso entender, e eu preciso agir, e eu preciso começar a andar, é andar em oração. Eu preciso aprender a orar em todo o tempo. Eu preciso orar no Espírito em todo o tempo. O meu espírito precisa estar ligado em todo o tempo, orando no Espírito em todos os momentos. Lá em Judas 20 diz assim: mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito. Então, quando você ora no Espírito, o que é orar no Espírito? É orar em línguas. É você orar em línguas em todo o tempo, edificando a sua fé,
quando você ora em línguas em todo o tempo, você está edificando a sua fé em Deus. Amém? E lá em 1 Coríntios 14:2 diz assim: porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende. Em espírito fala mistério. Note, queridos, nesse versículo, se você abriu aí, você pode abrir, mas note aí nesse versículo, que a palavra espírito está em letra minúscula. Isso quer dizer o quê? Que não é o Espírito Santo que ora em línguas, mas é o seu espírito orando em línguas, é o seu espírito se comunicando ao Espírito de Deus, é o seu espírito sendo alimentado por Deus. É como se fosse uma via direta, sem interrupção. Não existe interrupção. Quando você ora em línguas, você cria um sinal direto ao trono de Deus, sem interrupção. Se você pegar uma tomada numa casa, você vai ver que as tomadas elas têm várias interrupções, né? Elas passam por um lado, passam para o outro, né? Não vai direto ao disjuntor. Mas se você ligar uma tomada direto ao disjuntor, né? Ela vai funcionar às vezes até melhor. Porque às vezes você começa a ligar uma tomada aqui e outra ali, às vezes aquela lá do canto, ela está com mau contato. Aí às vezes você tem que ver, pode ser que tenha rompido algum fio dentro do conduíte. Aleluia. Quando você liga a sua oração no Espírito, orando em línguas, é uma oração, é você falando diretamente ao trono de Deus, sem interrupção, sem queda de energia, sem queda de sinal. O Wi-Fi vai funcionar, querido, 100%. É melhor que fibra ótica. Aleluia. Deus é bom. 1 Coríntios 14:14 diz assim: porque se eu orar em línguas desconhecidas, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Olha só, queridos, interessante que se você orar no Espírito, o seu Espírito você vai orar bem. E neste tempo nós precisamos orar bem. Precisamos orar as coisas de Deus nessa terra, queridos. Orar em línguas vai fazer com que nós vivamos algo de melhor em Deus. Orar em línguas vai nos ativar em Deus. Quais são os benefícios? Eu separei aqui alguns, não são todos, mas eu separei aqui alguns benefícios da oração em línguas. Primeiro, vai edificar a sua fé. A sua oração em línguas vai edificar a sua fé. Você precisa edificar a sua fé constantemente na palavra e orando em línguas. Segundo, edifica o seu espírito, vai edificar o seu espírito vai estar sempre ligado na palavra, sempre alerta, porque você está sempre orando, sempre vigilante. O terceiro, vai evidenciar o fruto do Espírito. Quando você começa a orar em línguas, quando você começa a atingir um nível de oração em línguas, o fruto do Espírito vai começar a se manifestar na sua vida. O que é esse fruto do Espírito? Está lá em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Queridos, este fruto, eles servem para nós vivermos o melhor de Deus aqui na terra. Quando nós estamos vivendo esse fruto, queridos, quando chega alguma tentação, quando chega algo para nos tirar deste caminho, o fruto ele age em bondade, ele age em fé, ele age em amor. Quando alguém começar a te perseguir, você vai agir em amor, você não vai querer descontar. Quando você sentir que você está sendo tribulado, quando você sentir tribulação chegando, quando você sentir perseguição chegando, você vai sentir paz sobre a situação. É o fruto agindo ao seu favor. Aleluia, né? E queridos, e sabe que é o legal? O andar em oração em línguas, você orar em línguas vai te trazer refrigério e descanso para a sua alma. A ansiedade e o medo
faz com que a nossa alma fique agitada. Quando você está andando em ansiedade, você está andando em agitação, você está sempre agitado, você está sempre andando para um lado para o outro, você não sabe o que fazer, porque você está andando em ansiedade, você não consegue parar para ouvir o Espírito. E quando você ora em línguas, é como você entrasse em um ambiente fechado, e ali é só você e Deus se comunicando. Amém? Então, este é o tempo de você se levantar nesta terra. Este é o tempo de você começar a viver coisas novas em Deus. Existe algo novo que você não viveu ainda, queridos, que você precisa descobrir. Você precisa se descobrir em Deus. Existe algo que está preparado para você, que você ainda não entrou neste tempo, mas que você precisa começar a entrar neste tempo. A palavra do Senhor em Isaías 60, no versículo 1 em diante, diz assim: levanta-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Porque eis que as trevas cobriram a terra, e a escuridão os povos, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória se verá sobre ti. E os gentios caminharão à tua luz, e os reis ao resplendor que te nasceu. Levanta-te em redor aos teus olhos, e vê, todos estes já se ajuntaram, e vêm a ti. Teus filhos virão de longe, as tuas filhas serão criadas no teu lado. Então o verás, e serás iluminado, e o teu coração estremecerá, e se alargará, porque a abundância do mar se tornará a ti. As riquezas dos gentios virão a ti, a multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e Efá, todos virão de Sebá. Outros ouro e incenso trarão, e publicarão os louvores ao Senhor. Olha, queridos, que interessante esse versículo. O que é a glória do Senhor? Sabe, a glória do Senhor é Jesus em você. A glória do Senhor é o Espírito se movendo em você, no meio da escuridão, no meio das trevas, que o mundo já está vivendo uma escuridão, o mundo já está vivendo trevas, mas sobre ti está resplandecendo a glória do Senhor, sobre ti está resplandecendo a luz. Eu declaro em nome de Jesus que neste tempo você será luz nesta terra, neste tempo você será luz em meio às trevas, neste tempo você será luz em meio à escuridão. As pessoas chegarão a você para pedir socorro, e você terá a palavra de cura, de libertação para as pessoas, porque sobre ti está resplandecendo a glória do Senhor. Aleluia. Se olhe no espelho, queridos, você não é pequeno, você não é rejeitado, você não é humilhado, mas sobre ti a glória do Senhor está sobre ti. Você está sendo capacitado neste tempo para ser grande nesta terra. Olha que a palavra do Senhor diz que os dromedários, os camelos chegarão a ti. Sabe o que é isso? As riquezas. Eu declaro que você será como um imã nesta terra. Você vai atrair riquezas nesta terra, riquezas que estão escondidos, riquezas que estão retidos. Você será como um imã neste tempo, atrairá riquezas para a glória do Senhor. Aleluia. Para isso você precisa ser ousado na palavra, precisa ter coragem para viver o melhor de Deus nesta terra. Chega de ser medroso, chega de ser melindroso. Viva o melhor de Deus nessa terra, em nome de Jesus. Eu falo com você em nome de Jesus. Você não é medroso,
você não é melindroso, você não é deprimido. Se você tem ouvido essa voz, eu repreendo em nome de Jesus. Essa voz do inferno não tem poder para te paralisar, pois você é livre para viver o melhor de Deus nessa terra. Ei, queridos, grandes homens de Deus se levantaram em tempos oportunos e anunciaram a palavra com ousadia. Grandes homens de Deus fizeram história na terra, que nós ouvimos hoje, e muitos deles a unção ainda respinga em nós. Mas onde estão aqueles que vai escrever a nova história? Onde estão aqueles que vai começar a escrever o Atos, o próximo capítulo de Atos? Onde estão aqueles que sonham a encher os estádios de futebol para proclamar o Evangelho de Cristo? Onde estão aqueles? Saia do seu comodismo, jovem, saia do seu comodismo, saia desta terra que não produz leite, que não produz mel, avance para algo novo em Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde estão os jovens ousados e intrépidos que vai anunciar o reino de Deus nesta terra que está clamando por socorro? Joel 2:28 diz assim: e há de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. Eu já estou caminhando por final, aguarde aí alguns minutinhos, mas eu quero que você preste bem atenção neste final. Esse profetizar descrito em Joel é mais amplo do que você pensa. Talvez você ache, isso aí é para quem tem o dom de profetizar, ou isso aí é para quem vai ser profeta. Queridos, é muito mais que isso, sabe? Esse profetizar, ele é muito mais que um chamado profético, né? Ele é muito mais amplo do que isso, né? Joel registra algo para todas as gerações futuras, que os jovens terão visões, né? Você precisa ver além, ser um visionário. Você precisa ser além, ser um visionário. Você precisa andar nessas coisas, amém? Precisa ter visão espiritual. E Deus te chamou, Deus está nos chamando, queridos, para sermos missionários neste tempo. Não estou falando que você vai ser missionário e você vai para as nações, não é isso. Se for, amém. Mas eu estou falando que você vai ser um missionário nesta terra, anunciando a palavra onde você estiver. Você vai ser um visionário desta terra. Eu e você precisamos salgar este mundo. Precisamos iluminar este mundo, né? Os jovens terão visões. Isso te projeta para frente. Os jovens terão visões. Isso nos projeta a viver algo novo no Senhor. Sabe, queridos, este é o tempo de você se levantar com ousadia. Eu ouço muitas pessoas falando que esta geração é uma geração fraca, é uma geração que não vai avançar. Ei, em nome de Jesus, esta geração será a geração do arrebatamento. Esta geração será a geração do avivamento das últimas horas. Esta geração de jovens, de adolescentes, será uma geração cheia do Espírito de Deus, para anunciar com ousadia o Evangelho de Cristo.
em nome de Jesus. Eu creio nessas coisas e estou chamando. Eu criei, por isso eu falei, e eu estou falando isso em fé. Eu e você somos a geração do arrebatamento, e todo o nosso caminhar nesse tempo será um caminhar com propósito, em nome de Jesus. Aleluia. Fomos chamados, irmãos, para ter uma unção, para atingir as pessoas com o nosso chamado, amém? E eu preciso te falar algo. Com quem que você tem se associado? A sua associação, se você se associar com pessoas erradas, você vai viver coisas erradas nessa terra, mas você precisa se associar com sonhos de Deus, você precisa se associar com homens e mulheres de Deus, porque você se associando com esses homens, você vai viver essas unções de Deus que estão nesses homens, em nome de Jesus. Aleluia, Deus é bom. Então, a velocidade que Deus vai fazer as coisas acontecerem na sua vida, será a velocidade que você der a Ele. Qual é o tipo de velocidade que você está dando a Deus? Será que você está andando de primeirinha? Ei, você tem 5 marchas, por que você só anda de primeira? Engate a segunda, querido. Aumenta a rotação, engate a terceira. Aumente a rotação, engate a quarta. Ande velozmente. Se você der velocidade a Deus, Deus vai fazer coisas grandes rápido na sua vida. Sabe por quê? Porque Deus tem pressa de fazer as coisas nessa terra. Posso ouvir um amém? Pessoal do louvor, pode subir, por favor. Então, queridos, esse é o tempo. Feche seus olhos onde você está agora nesse ambiente. E eu quero dizer para você que se você está vivendo angustiado, se você está vivendo em ansiedade, em medo, em nome de Jesus, declare que você é livre sobre essas coisas. Se você não conhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, repita essa oração comigo. Senhor Jesus, neste momento, eu reconheço que eu sou pecador, e eu entrego a minha vida para o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu quero ser salvo, Senhor. Eu quero ser a habitação do Espírito Santo de Deus. Perdoa os meus pecados, me faça uma nova criatura. Eu quero nascer para viver os teus sonhos. Senhor Jesus, perdoa os meus pecados nesse momento, em nome de Jesus. Se você aceitou a Jesus, escreve aí no chat, alguém vai entrar em contato com você, ou mande entre em contato conosco, amém? E se você não foi batizado com o Espírito Santo de Deus, eu declaro em nome de Jesus, você sendo cheio do Espírito Santo, você vai orar em línguas em nome de Jesus. Você vai orar em línguas agora em nome de Jesus. Eu declaro cura sobre você, cura na sua alma, em nome de Jesus. Eu declaro que você vai viver os sonhos de Deus neste tempo, nesta terra, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a sua vida. Obrigado por você nos ouvir. Nós vamos ter agora um momento, vamos passar pelo dízimos e oferta. Se você veio preparado, Fábio, se você veio preparado, vai preparando aí o seu dízimo, a sua oferta. O Fábio vai rapidamente trazer uma palavra aqui para nós. Deus abençoe, queridos, na prática da palavra. Nós vamos nos falando aí,
Mande aí o seu comentário no chat, mande aí o seu comentário no grupo do Join. Se você precisa de alguma coisa, me procure, amém? Algum aconselhamento, jovem, me procure, estou à disposição. Deus abençoe.